Então, falar de tradução parece uma coisa assim mais voltada para quem trabalha com literatura, com textos literários, né? Poesia e tudo mais. Mas não é bem assim, gente. E hoje a gente está aqui, na verdade, para puxar o fiozinho desse assunto. E eu trouxe duas feríssimas da tradução aqui, que eu conheço há muito tempo, tive a alegria muito grande de conhecer tanto a Priscila quanto a Letícia, quanto outros serzinhos que eu já vi que entraram aqui há 10 anos atrás, ou 11 anos atrás, né, quando eu fui fazer meu pós-doc na pós-graduação em literatura e cultura russa, e lá estavam estas duas lindas, e a nossa afinidade, nossa amizade teve início aí, né? E agora a gente está em um outro momento criando coisas juntas, né? Porque a tradução ela é uma ação criativa muito grande. Publicar um livro é uma ação criativa imensa e reúne uma equipe sempre, né? Então, só falando um pouco para quem não é da área, para quem não conhece, outras pessoas já conhecem, já sabem, mas eu acho que é bacana a gente sempre reportar a experiência de cada um, embora falando muito brevemente, né? A Letícia May, que é a tradutora desse texto do Malevich, ela é, digamos, eu não gosto de usar a palavra especializada, eu acho que é um termo que cristaliza muito, mas digamos que ela tem grande afinidade pelo Mayakovsky, e isso ela nunca escondeu, né, Lê? Letícia É, nunca escondeu isso. A gente é, sabe, ela é uma tradutora premiadíssima, né? Recebeu 3 prêmios incríveis pela tradução do Sobre Isto, que ela fez do Mayakovsky. E o poema dele é uma estudiosa mesmo dele. Então, acho que isso é bacana. Além disso, a Letícia faz traduções também de francês, ela também tem essa área de conhecimento que trabalha com grande competência e traduziu outros autores russos, né? Traduziu Turgenev, Herzen e, enfim. Então, temos aqui uma pessoa que traduz e está, digamos, familiarizada com esse período, e a gente também vai falar um pouquinho sobre a linguagem desse período específico, que é o mesmo do Malevich, né? E Priscila, que também é uma super tradutora, que vem dos estudos de Vygotsky e Dostoiévski. Então, a psicologia e Dostoiévski, ela faz palestras, já assisti aulas da Priscila sobre esse assunto e sempre que assisto eu fico muito encantada com tudo que ela consegue tirar, né? Não que consegue tirar, mas consegue extrair e traduzir para que a gente entenda, né? O Vygotsky e Dostoiévski. Então, a gente já está falando de tradução de outros campos, né? Então, nós estamos trabalhando com um autor, Malevich, que é um autor que tem uma complexidade, ou aliás, não o autor, o contexto, a nossa situação no Brasil faz com que nos aproximarmos de um texto desse, do Malevich, tenha realmente uma necessidade de se preparar e de se aproximar dos leitores, né? Como editora, eu sempre, e professora que fui muitos anos, eu sempre tenho a preocupação de querer saber o que é que o leitor, a leitora, o que é que a pessoa que pesquisa, que investiga aquele autor, aquele artista, aquela autora, o que é que essas pessoas
tem de curiosidade sobre esse período, sobre como a pessoa se manifestava, como ela se comunicava, e daí a tradução direta do russo, principalmente, é muito importante. E antes de passar a palavra para a Letícia e para a Priscila, queria só contar rapidamente algumas peculiaridades, tanto desse período quanto do Malevich em si, né? Então, esse período, o período das vanguardas, que não começa propriamente com a Revolução Russa, sabemos, começa no início, na primeira década, no início da segunda década do século XX, e nesse período Malevich já faz parte dos movimentos artísticos que envolvem o campo da literatura, o campo da arte, ainda não do cinema. O cinema realmente vai ser uma arte que vai ter o seu, digamos, a sua linguagem revolucionária, mais a partir da Revolução. Mas as outras artes e a literatura, não. Então, nesse anseio de novas experimentações que os artistas trazem nesse período, eles criam uma nova linguagem, e com isso eles criam muitos neologismos. E a gente está falando da língua russa, né? Então, sempre tendo isso na cabeça, que eles não escreviam em português, não escreviam em francês, quer dizer, até escreviam, mas a gente está falando de autores que escreviam em russo. E como é que isso vai ser passado para nós que falamos português? É isso que interessa. E o Malevich tem uma peculiaridade pessoal que ele vai para a Rússia a partir da Ucrânia, tendo ascendência polonesa e uma forte cultura polonesa e ucraniana. E tradutores já experimentados do Malevich de outros países, que são pesquisadores também das vanguardas russas, fazem uma distinção, por exemplo, entre a forma do Malevich se expressar e a forma do Kandinsky se expressar. Então, que Malevich é um militante, acima de tudo, né? Ele não é, digamos, não está simplesmente interessado em fazer arte. Ele milita por uma nova linguagem. Então, isso é fundamental. E ele vai buscar palavras ao teorizar, ao historicizar a arte, palavras que deem um sentido àquilo que ele quer dizer e que ainda não existem palavras para tal. Então, isso é uma complicação para o tradutor, claro, se debater com isso, e que muitas vezes na nossa língua, em português, não se encontra palavras adequadas. Então, também tem-se que criar um neologismo em português, né? E esse texto, como eu sempre digo, o livro é um pequeno notável, porque apesar do texto ser curto, ele é denso e traz várias dessas complicações da língua e que muitas vezes, porque estamos nós três aqui, não só a Letícia que traduziu, porque esse trabalho, apesar da Letícia traduzir, nós trocamos muitas ideias. Então, essa dinâmica também é uma dinâmica que faz com que o processo, se publicar um texto como esse, seja muito rico e que encontre apoio também nas diversas competências de cada uma de nós, né, para ver um único texto. Então, Letícia, vou começar aí perguntando para você um pouco, assim, uma pergunta mais geral, só para dar um pontapé inicial aí no nosso triálogo de nós três. Como é que foi traduzir esse texto do Malevich em termos assim de se deparar, porque você não tinha traduzido ele antes, né? Você vê algum parâmetro com algum outro autor que você já traduziu e já leu? Bom, primeiro eu queria agradecer muito a ideia de fazer a live, o convite de trabalhar com você aqui no Norus, já era uma editora que eu admirava.
Priscila e Neide são amigas há muitos anos. A Priscila é uma parceira, a gente já traduziu outras coisas juntas. O Herzing eu traduzi com ela e com a Raquel Toledo, Chiklovski também. Então, essa ideia de coletividade na tradução é uma coisa que me chama bastante atenção, tanto na prática, quanto também nas reflexões teóricas que eu venho fazendo. Eu sempre falo que um livro nasce de muitas mãos, né? A gente imagina que ele já sai prontinho, assim. Tanto o livro que é escrito na língua nacional, quanto o livro traduzido, ele passa por uma cadeia muito longa e muito trabalhosa, e que exige muita responsabilidade para que o produto final venha com muita qualidade, e que seja fiel, né? Nem que fiel não é uma palavra que a gente costuma usar muito, mas que esteja à altura do texto original. Então, é muita felicidade trabalhar com vocês duas. A Neide, só para complementar, ela foi nossa professora de cinema russo-soviético há uns 11 anos atrás. E sim, eu já era casada com Mayakovsky naquela época. O casamento é antigo. Então, eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu queria falar uma coisa que eu acho importante, é que o trabalho do tradutor, independente do gênero que ele traduz, um tradutor, ele já é, por natureza, um pesquisador. Digo, um tradutor responsável e comprometido com o texto que ele vai, né? Ele tem um respeito pelo texto. Então, a natureza já é uma natureza de curiosidade, já é a natureza de um pesquisador. A questão do arcabouço teórico, então é algo que eu sempre carrego comigo. Então, gosto muito da praxis tradutória, mas a teoria, né, os grandes teóricos da tradução trazem para a gente também uma lanterna para iluminar um pouco esse caminho. Então, entrar no texto sem essa lanterna, sem esse mapa, já é difícil, porque o tradutor ele não é só um especialista em línguas, né, na língua de partida, na língua de chegada, ele é um mediador cultural. Então, é muito mais complexo do que só passar de uma língua para outra, né? Existe um senso comum que vê a tradução como uma tarefa muito objetiva no sentido de simplificada mesmo, e não é, né? No nosso caso, desse trabalho que nós fizemos a 6 mãos, pelo menos, né? Deve ter mais mãos envolvidas, muito mais, porque aí foi um encontro feliz de pesquisadoras daquele período, cada uma com a sua pesquisa específica, né? Mas que dialogam, né? Se conversam ali, que vão se enriquecendo. Então, quando surgiu essa oportunidade de traduzir Malevich, eu fiquei muito feliz, porque eu nunca traduzi Malevich, mas eu sou, né, uma interessada, digamos, não especialista em Mayakovsky, mas uma grande interessada pela obra dele, e é do mesmo período. Então, tudo que diz respeito a vanguardas russo-soviéticas já me interessa. Justamente por essa proposta de experiência com a palavra, com a experiência com a arte em geral, quer dizer, podia ser nas artes visuais ou na literatura, aquele desejo, né, aquela revolução que depois acabou se concretizando politicamente, socialmente, economicamente, ela precedeu, né, da Revolução 17, uma revolução da cultura, em todas as artes. O que eu acho incrível dessa época é que eles faziam tudo. Então, Mayakovsky, ele não era só poeta, né, o grande poeta que foi, que é a parte mais divulgada dele no Brasil, mas ele foi ele foi pintor, ele foi dramaturgo, ele foi publicitário, podemos dizer assim. Então, existia esse diálogo entre as artes que era muito interessante. Então, traduzir Malevich era, de certa forma, aprofundar já o diálogo que eu tinha estabelecido com o Mayakovsky em todos esses anos. Não sei se eu respondi ou se eu fui muito... Não, é só um pontapé para a gente continuar. E também queria falar para as pessoas que estão entrando, que estão nos assistindo, se quiserem fazer alguma pergunta, se quiser fazer alguma colocação, uma provocação para a gente, por favor. Eu estou aqui de olho e espero corresponder aí. Eu sou um pouquinho lenta para a live no Instagram. Ainda o YouTube, ele tem aquele quadrinho ali do lado e eu acho mais fácil. Aqui eu vou tentar ser espertinha, tá? Mas se eu perder alguma coisa, vocês me perdoem ou coloquem de novo aí a curiosidade. Lê, claro, vocês
super respondeu. E nesse coletivo, o que ocorre, né? A gente percebe isso nas leituras normalmente. Quando a gente faz, por exemplo, uma leitura coletiva, o que a gente faz? Cada um traz um olhar, né? E nesse caso, nós três temos digamos, um interesse comum pelo período, por entender melhor, né, também os autores aos quais nós estamos mais ligadas, ou movimentos e tudo mais. Então, nós vamos trocando muito umas com as outras. Mas aí a Letícia pode, desculpa, a Priscila pode também ajudar a gente aí, por quê? Priscila foi a editora do Virrutemás, além de tudo, esqueci de falar, Priscila, que nós fizemos um trabalho também coletivo, né, em Virrutemás, e que Priscila teve um trabalho fundamental de edição. Para quem não sabe, não é da área, né, a editar, uma coisa é o editor, que é o editor da editora, no caso aqui da Knorus, que sou eu. E a outra é editar um texto, não o editor de texto, software, editar mesmo texto. Pegar um texto, como no caso de Virrutemás, Priscila pega o texto do Celso, pega meu texto e ela vai ler e verificar, né, como é que está essa linguagem? Tem muitas diferenças. Como é que a gente vai aproximar o leitor de algumas diferenças? Então, o editor ele tem o grande papel de ler criticamente o texto, né? Um autor, qualquer um, seja literário ou seja teórico, ele não nasce assim pronto e o texto, como a Letícia disse, não nasce pronto. Ele passa por todas essas mãos e ele precisa ser trabalhado, né? Sem tirar a autoria, mas é um texto que precisa ser trabalhado. E Priscila, quando você se defrontou com esse texto do Malevich, como é que foi para você? Você achou esse texto muito diferente de outros? Você que também, além de ter trabalhado como editora do Malevich, você traduziu vários textos para a nossa exposição Virrutemás, que eu e o Celso fizemos a curadoria. Você e Francisco traduziram, né? Então, que você achou alguma característica que você não traduziu Malevich, mas você fez, digamos, uma leitura muito aproximada, preparando, revisando o texto, né? Sim, sim. Foram funções diferentes, né? Eu tô em todas as frentes na Knorus, né? Tive um trabalho como editora, traduzo para a editora e tive a oportunidade de fazer, o privilégio de fazer a revisão da tradução da Letícia, né? Eu acho que o que a Knorus traz para mim é uma formação. Eu faço escola aqui no Rus, assim, aprendo com vocês, com todos esses trabalhos que eu fiz até agora. Muito, uma outra formação na minha vida, que como a Letícia estava falando, tem muito a ver com a minha formação, com as minhas pesquisas, os meus interesses originais de pesquisa, que também estão ali pelo início do século XX, pelas vanguardas e tal, seja no campo da psicologia soviética, por exemplo, inicial, ou das artes mesmo, né? E em relação ao Malevich, eu acho que foi muito legal que ele tenha aparecido nesse momento em que eu já tinha uma certa trajetória já com a revista, com a editora e com outros textos do campo das artes dessa mesma época. Então isso me deu um certo estofo assim, para pensar e discutir e entrar um pouco na discussão de alguns assuntos terminológicos, às vezes, do texto. Mas, assim, foi um privilégio, na verdade, trabalhar com um texto feito pela Letícia e por todas as características que você mencionou no começo, Neide, por esses neologismos e tal, a gente não poderia ter tradutor mais qualificado, eu acho, para trazer poesia, a poesia que esse texto tem, né? Então, nesse ponto, assim, eu fui uma feliz observadora de primeira fileira ali do trabalho lindo que a Letícia fez.
E de resto, assim, o trabalho de preparação, acho que é legal contar um pouco o que faz, né, o preparador, o revisor. No meu caso, foi, como por ser uma língua que eu conheço, a língua de partida também, né, uma tradução que eu conheço, a língua de partida, eu fiz um cotejo, eu olhei para ajudar a pensar também algumas coisas, a resolver algumas coisas no português, mas como eu disse, assim, a parte dura desse texto, que eram os neologismos, os termos e os termos técnicos, né? Porque, quer dizer, um baita time, né? A Letícia veio com a poesia e a Neide com conhecimento teórico sobre o campo das artes, né? Então era mais fazer um meio de campo ali para resolver o texto da melhor forma possível, mas assim, acho que essa é um time ideal no sentido de que assim as qualidades da tradutora, né, para essa tradução e alguém técnico no assunto, né, também que no caso a Neide foi super importante. A gente teve longas discussões sobre uma palavra às vezes, né? Então o trabalho é ser interlocutor mesmo, assim, trazendo a própria história de pesquisa, né, o conhecimento um pouco daqui, um pouco dali e em prol do texto, né? Chegar num texto que seja o mais redondo possível e mais à altura, como disse a Letícia, que essa expressão, né? Não é fiel, não é correspondente, né? Não é nada disso, é à altura, né? Que seja digno do texto original. Realmente foi uma experiência assim da gente, quando a Priscila fez a revisão, e aí assim, porque não é assim, fez a revisão, tá feito, né? Ela circula, o texto circula várias vezes. Aí a gente coloca interrogação, mas isso é isso mesmo? E mesmo porque tem uma coisa que se chama cotejo, né? Esse cotejo, o que é? Você querem explicar o que é o cotejo? Qual a importância deles numa tradução? Porque eu acho que isso é importante também para o nosso público saber o que é, né? O que é esse cotejo. Sim. Só falar da Posso minha falar, parte, Neide? só rapidinho antes, porque acho que o meu é mais óbvio, né? O meu cotejo era o cotejo de volta, né? Eu recebi o texto da Letícia e olhava o russo. Mas tem um outro tipo de cotejo que acho que a Letícia vai falar, que costuma ser importante para a gente, mas eu acho que a Letícia não teve, né? Que seria o cotejo com outras traduções, com outras versões daquele texto existente. Mas aí, diga, Letícia. É verdade. Eu acho que o Boris Schneiderman dizia que sem cotejo não existe tradução. Nenhuma tradução é digna do nome sem cotejo, né? Então, eu sou dessa escola, só que existem várias formas de cotejo. A Priscila tem toda a razão. Às vezes, se tem algum russo, né, disponível, alguma das amigas, professoras, que pode cotejar, eu gosto de fazer. Então, a pessoa fica com o texto original, eu vou lendo, e se por acaso faltou alguma palavra, porque pode ser, esse cotejo pode ser do nível mais elementar, né? Pulou uma linha, comeu uma palavra, até, olha, acho que aqui faltou um dado cultural, te escapou alguma coisa, né? Mais nesse sentido. E esse cotejo com outras línguas, quando possível, ele é muito legal, porque a gente consegue pensar em outras soluções que de repente não apareceram, né, num primeiro momento. Para esse texto eu não tive. Não devem existir outras traduções, né? Acredito, para o inglês, para o francês, espanhol, mas eu não encontrei. Então teve que ser direto. Aí é mais importante ainda o trabalho do cotejo da preparadora, da editora, porque aí realmente, e aí não é só cotejar para ver se faltou a palavra, é realmente ler e ver se a compreensão foi bem feita, se o texto traduz bem aquilo. E é um processo que a gente aprende muito. Eu gosto muito quando volta ao texto. Nem sempre isso volta. Às vezes vai para a preparação, no cronograma da editora, aquilo precisa ir embora e se resolve. Mas quando volta, o tradutor aprende muito também. E a gente consegue reler esse texto por outras perspectivas, né? Aquela palavra, e aí quando se tem uma equipe com múltiplas competências e todas convergindo,
que a Priscila também é especialista em psicologia da arte, ela traduziu vários textos do Vygotsky também sobre arte. Então, a parte de terminologia, que era a minha grande lacuna, digamos assim, porque eu venho da poesia, né? Então, para mim, é muito mais fácil criar um neologismo, não tem problema nenhum. Eu faço isso há 10 anos, obrigatoriamente. Mas traduzir algo como abstrato, não figurativo, aí já vai para um domínio muito específico da teoria da arte que eu não domino, né? Então, aí entra a importância de ter uma equipe multifacetada e especializada não, muito interessada e com uma grande bagagem nisso para parar essas arestas. E nisso a gente aprende muito uma com a outra. Porque nisso a gente precisa ter olhos, né, bem aguçados. E nisso essa importância mesmo que você está citando de ter uma multidisciplinaridade, né? E mesmo assim, muitas dúvidas que a gente tem, algumas dúvidas a gente vai sanar com outros teóricos, com livros mesmo, de outros teóricos, né? Então, a mim, desde o início, lá atrás, quando eu comecei a me interessar, digamos, aliás, interessar não, quando eu vi que era muito necessário entender o que que aqueles russos estavam falando de fato, era porque quando você pega um texto que foi traduzido para o espanhol, por exemplo, o mesmo texto, outro para o inglês, outro para o francês, ou ainda pode ser para o italiano, e você compara, você vê que se você for traduzir, às vezes, do espanhol para a nossa língua, do francês para a nossa língua, muitas coisas não vão soar bem, digamos, bem assim, não é bem aquilo que o autor está dizendo, e por que a gente sabe que não é? Porque a gente já tem uma bagagem de leitura daquele autor, como a Letícia está explicando. A gente já leu o que é esse período, o que esses autores buscavam. Então, é quase assim, eu me lembro muito dos meus filhos quando crianças, e às vezes eles me faziam uma pergunta, eu dizia, pá, né? Dava uma resposta pronta, assim, e eles, como que você sabe disso? Então, assim, você tem uma bagagem, você tem um repertório anterior, e a criança, quando ouve o pai, a mãe, o tio, seja lá, uma pessoa mais velha, afirmar alguma coisa assim, que ele não sabe o que é, e você diz rapidamente, diz, mas como você sabe disso? Né? Então, como os textos, digamos, de outra língua, quando a gente se depara com eles e quando a gente vai trazer para a nossa língua, isso realmente faz muita diferença. Eu vou só ler algumas perguntas aqui que fizeram que eu peguei, hein, gente? Porque eu vi aqui que tem um balãozinho com uma interrogação. Se no de vocês tem também, para fazer pergunta, utilizem esse balãozinho com interrogação, porque pelo que eu entendi, depois é só eu clicar aqui que eu vejo o elenco de perguntas. Porque se vocês fizerem a pergunta nos comentários, eu não consigo acessar o histórico das perguntas depois. Então, eu não sei se a pessoa que fez a primeira pergunta aqui, que eu vi, está aqui ainda, mas foi como foi traduzir Virutemax? Se a pessoa tiver aí e quiser acenar, dizer quem é, sei lá. Bom, Virutemax, se você está se referindo a esse livro aqui, ele tem autoria minha e do Celso Lima, e ele não foi traduzido, é uma pesquisa do Celso e minha, e nós escrevemos o que nós pesquisamos sobre o Virutemax, o que nós investigamos sobre isso. Tem alguns textos traduzidos, sim, originais, são curtos, inseridos entre determinados capítulos, mas é uma pesquisa. Quem sabe essa pesquisa vai ser traduzida, né? Então, eu não sei se a pessoa que perguntou está aí. A Paty Marques, que é a irmã da Pri, não é sua irmã, Pri? Ela falou, Pri, de 1001 utilidades.
A Priscila, de fato, tem essa versatilidade que não é assim. É bem humorado dizer que ela tem mil e uma utilidades, sem dúvida. Mas a Priscila realmente ela tem esse olhar, essa capacidade panorâmica, né, de olhar e muitas pessoas têm, né, essa capacidade. E não só olhar, de tomar o trabalho e fazer e se comprometer, mas isso também a Letícia também tem. A gente É, recebe acho, convites. Oi? A gente tem bons amigos e recebe bons convites, eu acho. É, né? E bom, pois é, a gente é privilegiada de ter bons amigos mesmo, eu também acho. Essa pergunta acho que é para você, Priscila. Um preparador e editor precisa necessariamente conhecer a língua de partida? Ah, não necessariamente, assim, é muito desejável, é muito desejável. A maioria das, é porque nem todas as editoras têm condição, têm acesso a profissionais no seu corpo de funcionários e tal, de colaboradores, que saibam todas as línguas de partida. Mas eu já fui preparada, uma tradução minha, por alguém que não conhecia a língua de partida, não conhecia o russo, mas foi cotejar com o espanhol, sabe? Deu um jeito de fazer algum tipo de cotejo, porque o preparador sente falta disso. Quando ele está preparando uma tradução, né, ele se pergunta, às vezes, se ele acha alguma coisa estranha, ele procura o que está ao alcance dele. Mas não é muito desejável porque você está consultando outra tradução, e aí essa tradução partiu de outros pressupostos e de outras decisões que às vezes você não, ou simplesmente não concorda, ou, né? Mas não é obrigatório, porque não é sempre que está acessível para as editoras, né? Mas acho que cria outro grau de diálogo, né? Quando você consegue acessar o original para fazer o cotejo com o original, acho que você consegue outra profundidade na conversa e na preparação mesmo. Né? É igual a história da floresta, né? O texto como uma floresta escura. Você pode entrar com uma lanterna, um mapinha, se você já tem você já é um especialista na área, se você entra com um preparador que tem essa visão, né? Que conhece a língua, como tem alguns no russo, temos vários colegas que são preparadores também, e aí você entra acompanhado, né? O resultado é muito mais denso do que alguém que não domina as línguas. E no final a gente acaba Na fazendo todo esse experiência desafio. da. Pode falar, Pri, depois eu falo. Daí da Nesse, Quinoruz em especial, né? só complementando que nesse núcleo que a gente se conhece, a gente acaba se cruzando em papéis diferentes, né? Eu traduzi do lado, junto com a Letícia, nesse momento, preparando, mas assim, porque isso é uma coisa boa, né? Que a gente seja da mesma área e a gente consiga trabalhar em papéis diferentes, porque, enfim. E, por outro lado, é muito bom também, acho que o papel da Neide como editora é um leitor que não olhe, ou mesmo que saiba, mas que não olhe o original e que não tenha essa preocupação. Esse é outro elemento que é quase tão importante quanto ter alguém que saiba o russo, né? Alguém, um leitor, digamos, virgem nativo da língua de chegada. Esse daqui vai olhar o texto como alguém que não está preocupado com o original. Ele quer um texto que seja legível, que seja bom, né? E aí pode ser ou o editor mesmo, porque geralmente os editores, não é o caso da Neide, mas assim, editores de outras editoras não acessam o original, ou um revisor de prova final, né, que pegue o texto como produto em língua portuguesa, né? E aí é isso que interessa para ele. E é como ele tem que funcionar melhor, né? Por melhor que seja a pesquisa e todo o processo, o final, o que vai chegar ao leitor, à leitora, esse trabalho final. Então, o texto tem que funcionar perfeitamente em português. No caso da Quinoruz, digamos, vou colocar qual é o nosso procedimento, embora a gente tenha um catálogo bem enxuto, mas tem um livro que é a Biblioteca Infinita,
de Sergei Eisenstein, que inclusive o livro é bilíngue, e que ele passou por 2 revisões diferentes, não aquelas revisões primeira e segunda, que a segunda afina, não, ela passou por uma revisora de língua russa e outra revisora de língua inglesa. Eu sou muito cuidadosa com isso, porque eu sei que Eisenstein, por exemplo, tem também um universo de neologismos e que, por outro lado, os russos têm, às vezes, né, não sempre, mas tem casos, de se utilizar 2 palavras diferentes, quando em português a gente tem uma única para designar para determinada acepção, né? Então, se, digamos, o revisor não tiver esse olhar e vendo que ele utiliza uma palavra que para nós seria a mesma, mas ele está dizendo coisas diferentes, com as palavras diferentes em russo, né? Então precisa ter essa sagacidade. No próprio texto do Malevich, e aí eu fiz algumas notas, além das notas já existentes, já que a gente já havia feito, depois eu li, aquela hora que você senta com um chazinho e diz, vamos lá, né? Lê devagarzinho. A Malevich usa um termo que é desse período, que é como tal, né? Isso eu e Letícia e Priscila conversamos muito, porque se alguém que não conhece o que é isso do período vai ler o texto, ainda que ele esteja traduzido, porque é como tal mesmo, mas não sabe que esse como tal tinha uma acepção muito específica nesse período, tanto para a literatura quanto para as artes visuais, ele vai passar batido. E isso é fundamental nesse texto, fundamental. Se não entender isso, vai perder muita coisa, porque está dentro do próprio conceito dele, que não é abstração, né? Que ele chama de não objetualidade, que é outra palavra que eu, Priscila e Letícia ficamos, mas é isso mesmo que a gente vai usar, como é que não é e por quê. E isso está justificado no texto também. Então, eu acredito que tenha textos que não seja necessário, talvez, essa precisão. Mas eu vejo 2 aspectos bastante complicados no caso de transporte ou de tradução de um texto russo para o português, principalmente da teoria e da história da arte e teoria da arte. O que ocorre? Nós temos quase nada no Brasil, quase nada em língua portuguesa, não só no Brasil, Portugal também, os países de língua portuguesa têm pouquíssimas traduções. Então, o que ocorre? Nós não temos, digamos, a educação cultural para receber esses textos traduzidos para a nossa língua. E quando nós temos contato com esses textos, ou é via francês, inglês, espanhol, italiano, alemão, então esses textos que nos chegam, eles chegam, digamos, com um filtro muito forte. E isso desvirtua, numa certa medida, o sentido daquele. Então, veja, nós já somos um país colonizado, né? E quando os textos nos chegam, eles vêm com filtros de um olhar outro que não o nosso, que fomos lá, lemos, dissemos, então é isso, aquilo, aquilo outro, né? Então, nesse sentido, o cotejo é importante até para a gente ter esse critério, ter esse olhar crítico, né? Como é que o francês traduziu isso? Por exemplo, o que nós traduzimos como não objetualidade, o francês traduz como não figurativo, o que não é a mesma coisa. Principalmente dentro do universo conceitual do Malevich. Então, a gente fica queimando a nossa cabecinha para ver como é que a gente traz
não só a língua, mas a linguagem, como é que se articula esse universo conceitual para os nossos leitores e leitoras, né, de língua portuguesa, porque os nossos livros começam a causar muito interesse em Portugal, que querem comprar os nossos livros, só que a gente não consegue vender porque o correio nem está entregando lá as coisas nesse período de pandemia, muito doido. Eu vou ver as perguntas que tem aqui, gente, para a gente dar conta, então. Deixa eu ver. Paulo André. Alguma palavra teve que ser mantida no original por ser tradução impossível? Não. Boa pergunta. Não existe tradução impossível. Às vezes a gente mantém alguma palavra no original, acontece. Ou porque já está dicionarizada, sei palavras russas que já todo mundo já conhece, samovar, enfim. Agora não vou lembrar de outras. A Priscila, que já traduziu Dostoiévski, deve lembrar de mais. Mas a gente evita, principalmente, e aí a gente tem que conhecer bem a poética de quem está traduzindo. Se eu estou traduzindo alguém que está lançando bases novas para as artes visuais e que faz parte de um movimento, um maremoto da arte, que está pegando uma mudança, uma liberdade, uma investigação profunda da linguagem, eu preciso fazer um esforço para tentar empreender o mesmo desafio em português, né? Então, nesse texto não precisou. Os neologismos foram recriados, a gente faz um trabalho de pesquisa etimológica mesmo, como que formou. Não são neologismos complicados nesse caso, nesse texto, mas não precisou deixar nada em roxo, não. Acho que tem um exemplo aqui que eu estou com o texto aberto, posso falar, Letícia, e você complementa, que é inclusive porque o que ocorre? A gente coloca chaves, no livro vocês vão ver, tem a palavra e depois em chave a palavra transliterada do russo, né? No caso, você traduziu, e eu curti demais, cor, hífen, forma, que vem de desvieta forma. Eu anotei esse aqui, foi um dos exemplos, né? No russo, deixa eu ver aqui que eu anotei, desvieta formalny, é esse que você está falando, né? Sim, que aqui era o no caso substantivo forma cor, né? Que era o substantivo cor com o adjetivo forma, coloriforme, né? Que ficou Porque em russo eles têm uma liberdade muito grande, né? Parece com o alemão, é uma língua que tem uma mobilidade maior, mas a gente também tem isso em português, com prefixo, né? Com justaposição, então dá para fazer. Em alguns casos a gente não vai conseguir seguir o mesmo procedimento da outra língua, mas a gente pode achar alguma coisa que tenha o mesmo efeito, né? Então, nesse caso, foi só uma justaposição no caso, era um substantivo com um adjetivo, se eu não me engano. E os dois juntos, numa fusão, né? Esse é um dos exemplos. Deixa eu ver outra perguntinha aqui. Há algum ponto de contato, intersecção e ou diálogo entre as criações de Malevich para com as criações dadaístas de Zurique ou de Hannover ou Berlim, tanto na poesia quanto na pintura? Então, hoje a gente está discutindo tradução, né? Tradução desse texto específico do Malevich. Então, eu acho que você está perguntando, a gente pode deixar para uma próxima vez, porque senão a gente sai muito do foco, né, do que a gente se propôs hoje, que é discutir esse texto e os bastidores da tradução. Mas isso não significa que a gente não queira conversar em outro momento, tá bom? A outra pergunta é: quando a tradução envolve um trabalho mais artístico e necessita de pesquisa mais apurada, o prazo de publicação interfere no resultado final ou há mais flexibilidade por parte da editora nesses casos? Olha aí, gente, aí uma coisa de logística também, né?
Acho que Isso vocês duas depende podem muito, né? responder, né? Cada uma no seu tempo. Acho que depende muito. Depende muito da editora. Qualquer tradução pode trazer desafios. Quando a gente fala artístico, muita gente vai associar a poesia ou a prosa, né, a literatura em geral. Mas a tradução de especialidade, que é o caso desse, teoria da arte ou de ciências humanas, ela exige muita criatividade também, muita responsabilidade e, e prazo também para o texto final ter uma qualidade, né, à altura do original. Mas essa questão do prazo depende muito de editora. No caso da Knorus, sempre nesse diálogo muito, muito compreensivo e porque sabe da dificuldade que não é só passar de uma língua para outra, exige pesquisa, né? E eu acho que, no caso das notas que a Neide estava falando, é super importante. As notas de rodapé nesses textos são super importantes, porque elas são essas janelas que vão levar para outros caminhos de pesquisa, para outras referências. Na palavra como tal, que é essa referência do como tal, já é um outro manifesto, que depois a gente vai ver pela Knorus também. Então, são portinhas e janelas que vão se abrindo para outros universos que vão enriquecendo a leitura, né, desse leitor, dessa leitora em português, e que vai abrindo outros caminhos de pensamento e de interpretação. Acho que entra no cálculo, né, Letícia, quando a gente recebe uma proposta de tradução, né, esse grau de dificuldade e de nível que a gente prevê, às vezes a gente erra, né, mas que a gente prevê do quanto a gente vai ter que pesquisar e tal, o trabalho que vai dar, né? A gente tenta imaginar e negociar um prazo em função disso, em função do que a gente vai. Esse texto eu consigo fazer mais rápido porque eu conheço melhor esse assunto, esse eu Perfeito. me demandaria muito. E aí é toda uma negociação prática, né, do que a editora espera, deseja e o que a gente se considera capaz de fazer. Eu acho que, mas uma das partes importantes da nossa responsabilidade, né, levar esse elemento em conta quando a gente se compromete, né, com uma tradução. Nem sempre a gente E consegue quando a prever gente tudo, né? Às vezes a gente pensa, não, acho que vai ser ok, né? E depois você fala. Eu gosto de contar isso porque eu sempre falo para Letícia, tradutores de poesia são seres iluminados e mais inteligentes que os outros e tal. E eu pensei, quando eu optei por traduzir textos teóricos, por exemplo, que eu estava num atalho na tradução, sabe? Assim, esse vai ser um caminho mais curto, vai ser mais fácil. E depois a gente conversa muito, né? A gente já teve em eventos, a gente já falou muito sobre isso, né, Letícia? Que era um pouco um engano, né? E eu me entendi que era um engano quando eu encontrei os problemas de traduzir um texto teórico e tem a ver com outras coisas, né? Mas é isso, nem sempre a gente sabe o grau de dificuldade. Às vezes a gente imagina, um texto teórico não vai ter metáforas, tá? E uma livre para para tirar a gente do nosso chão, né? Tá cheio de recursos poéticos, literalmente, ali. faz parte da nossa experiência conseguir avaliar esse prazo. Depende muito da flexibilidade da editora. Acontece de alguns editores não entenderem muito o que é esse processo, né? Entrar numa lógica um pouco de mercado assim, e não funciona muito desse jeito, né? Aí se aceitar, eu acho que pode comprometer, sim, ou a saúde do tradutor ou a qualidade do texto final, mas não existe tradução fácil por si só, ou mais fácil ou mais difícil, acho que depende do texto de partida. E aí depende da escrita né, pode ter um teórico super intrincado com uma escrita muito hermética, muito difícil, uma poesia mais simples, que não tenha tantos aspectos formais, e o contrário, um poeta muito sofisticado e um teórico. Então vai depender, não do gênero, mas do autor. Porque a tradução, principalmente de autores, acho que assim, pouco conhecidos, pouco traduzidos, ela é um desafio muito grande. E o texto, eu encaro o texto como um organismo vivo, né? Ele é um organismo vivo e em movimento, porque a linguagem, tanto a de partida quanto a de chegada, ela está sempre em movimento. E nós temos, por exemplo, interesse por
seres de 100 anos atrás, em um movimento revolucionário, e de uma criação revolucionário no mais amplo sentido, e de uma inventividade imensa, né? Então, essa questão dos prazos, a Quinorus é uma editora dita independente, né? O que significa isso, as pessoas sempre perguntam, mas o que é uma editora independente? Aí um colega meu, editor também, da Luz da Letra, o Victor, ele lançou um novo termo que eu estou aderindo, dando os créditos a ele, porque foi ele que criou. Ele que chamou atenção para isso, de editora interdependente. Porque, na verdade, isso que a Letícia e a Priscila estão comentando, né? Nós temos que dialogar, trialogar, quadrialogar o tempo inteiro, e muitas vezes, vejam, a editora pode ter compromissos também com quem cedeu os direitos autorais e coisa e tal, e ter que cumprir prazos também. Então, a editora, ela trabalha internamente, mas ela trabalha também tendo em vista relações externas a ela, né, que muitas vezes são complexas também. E, por outro lado, muitas vezes a gente corre com o texto, aí chega na gráfica, a gráfica, assim, um dia porque quebrou a máquina, né, Priscila? Outro dia porque não sei o que, no tempo da pandemia, é porque 3 técnicos ficaram com Covid, aí a gráfica tem que fechar, ficar em isolamento, enfim, tem todas essas contingências, né? Sei lá, eu acho bacana isso que nós estamos conversando, que é até uma forma assim, vamos nos reinventar, né? E ver e recriar essas relações também, conversar mais até com as pessoas que estão na porta dizendo, olha aqui, você tinha o prazo, tá? E vamos ver como é que isso está ocorrendo, né? Então, acho que é isso, é muito diálogo também, né? A não ser que se tenha prazos, a editora, editoras grandes que têm compromissos mesmo, contratos assinados que rolam multas altíssimas, e aí, ele tem que entregar aquilo, não tem. Aí o diálogo é em outras instâncias, fica complicado. Deixa eu ver o que mais aqui. Talvez a gente já tenha respondido que sobre exemplos de neologismos empregados. No texto do Malevich, nós falamos do Tzvieta Forma, que está citado Tem aqui. o luminovibrações. Luminovibrações. É parecido com esse anterior, também formado do Svieta Vibratsi, né, que é luz, Svieta, e Vibratsi, vibrações. Então, ficou em português luminovibrações. É o que está aqui também nas notas 5 e 6. E todos esses a gente tem notas. A Letícia, ela preparou notas para vocês não se perderem no livro quando estiverem lendo. Esse é um cuidado de um bom tradutor. E outros termos que, na verdade, são criações desse período, né? Nós também colocamos notinhas, como esse como tal, que a Letícia já falou um pouco, e outros termos que vão aparecer também, que alguns deles que estão citados no Alexei Gan, gente. Olha, eu lancei lá e falei, quem sabe quem é Alexei Gan? Eu não sei, bom, no mínimo, vamos pensar que Alexei Gan é quem abriu espaço para o Malevich publicar esse texto que nós estamos publicando na revista Arquitetura Moderna, né? Em 1928, ele era o editor dessa revista. E é um dos grandes pilares do construtivismo russo. Também temos um livrinho dele sendo preparado. Nós estamos, assim, com o nosso pacotinho
sendo preparado. Vocês nos aguardem. Malheiros vem Quinorus está, digamos, gerando filhotes, primos, sobrinhos de Virrutemás. Então, nós temos a matriz, digamos, Virrutemás e o seu rico entorno, e também quem fez parte mais diretamente, agora vem nessa multiplicidade aí de publicações. Livros menores, como o de Malhete, como vai vir o outro, que é a palavra como tal, e um outro mais gordo aí mais para frente, que está sendo também traduzido. Então, estamos a caminho. Temos mais alguma pergunta? Acho que não. Nem posso só fazer Querem um comentário? comentar? Eu queria fazer um comentário, suscitado um pouco por uma discussão que a gente teve mais recentemente. Ainda o texto estava preparado, está pronto, mas as conversas continuam, né? Essa solução que eu acho que essa edição dá para essas, por exemplo, para os neologismos, para termos específicos, eu acho muito interessante e ela não é nada óbvia, assim, porque pode parecer que, bom, traduzir num olhar mais ingênuo é só pegar de uma língua e levar para outra, né? Mas o que você faz, por exemplo, quando há estranhamentos ou quando há coisas que não são, que são esquisitas às vezes no texto original, né? E a gente se deparou mais de uma vez com isso, né? Com os neologismos, com termos que são específicos e tal. E acho que seria legal se a Letícia pudesse falar um pouco dessa decisão de não domesticar excessivamente o texto, né? De não deixar ele assim, limpar todo esse estranhamento, deixar, por exemplo, como tal, que a gente está repetindo aqui, como tal é uma expressão que tem em português, beleza, só que ele usa isso como substantivo. O como tal da arte. Que diabo é o como tal da arte? E acho que foi muito legal que na edição ficou, bom, é isso que ele disse. O que a gente pode fazer pelo leitor, né, pelo leitor em português, é tentar oferecer referências, fontes, e a gente resolve isso em nota de rodapé, né? Contar de onde vem essa expressão e qual que é o contexto dela e tal. Mas não traduzir ela por uma outra coisa, né? Não o que a gente chama em tradução de domesticar o texto. Eu acho que ele quis dizer, sei lá, literal, né? Eu não sei, alguma coisa que a gente interpretasse, né? E acho que foi um cuidado ao longo do texto de manter aquela especificidade tanto estilística quanto léxica desse autor e tentar ser generoso e contribuir com a leitura desse texto traduzido em nota de rodapé e não invadir o texto, né? Quando a gente vê que, por exemplo, que no francês a não objetualidade ficou não figurativo, não tem estranhamento nenhum nisso. Nenhum. Não figurativo é uma palavra que se usa nas artes plásticas o tempo todo, né? Não é específico do Malevich, né? Aí quando a gente cria esse monstrenguinho, né? A não objetualidade, a gente ficou assim. Será que a gente aceita isso, né? Porque ia parecer tão estranho, né? Mas pelo menos a gente respeitou aquilo que é o espírito, o estilo e a característica linguística daquele texto, né? Nesse sentido, acho que as notas, né, foram importantes, porque é isso, a gente não manteve ali e ao mesmo tempo também não ignorou, né? Porque também é uma decisão possível, né? Eu traduzo, é assim que tá, azar de quem for ler que se vire, né? Não, tem esse diálogo também que consegue travar nas notas, né? A tradução é sempre uma leitura, por mais especializada que nós sejamos, por mais pesquisa que façamos, é uma leitura, por isso que não existe tradução definitiva. E aí as soluções e o estilo de cada tradutor, que existe estilo de tradução também, né? As decisões que você talvez mudem ao longo da carreira, e essa ideia da estrangeirização, da domesticação, que vem lá de Schleiermacher, eu acho, já é uma visão muito cristalizada nos estudos da tradução, eu tendo mais a manter o estranhamento. Eu sei que tem pessoas que preferem, tem inclusive escolas de tradução, se a gente pegar traduções em língua inglesa, por exemplo, há uma tendência, isso aí eu estou dizendo empiricamente, não sei, a pasteurizar um pouco, a trabalhar as inversões, a desenvolver as elipses, aquilo que não é dito, né? E eu, assim, desde que eu trabalhava com o Mayakovsky, eu venho da poesia, né, e venho de um poeta que era só dificuldade, era o martelo das palavras. Então,
eu não sei, eu tenho até medo de ser dura demais às vezes, porque... E aí eu tento ser boazinha justamente com os paratextos, com as notas, porque o texto é dele. O texto é do Malevich, o texto é do Mayakovsky. A gente tem que tentar ao máximo afinar com o ouvido, com a voz dele, para tentar como se fosse um rádio, captar e sair, né, aquela voz o mais próximo possível. Porque se eu começar a interpretar, eu tô assumindo que o leitor não consegue também. Claro que ele consegue. Deixa ele estranhar também, né? Isso faz parte. Então, acho que é importante isso que você colocou. Tem razão. Temos mais algumas perguntas? Acho que não. Os curiosos já acabaram com as suas curiosidades. Então, ó, vocês querem comentar mais alguma coisa? Letícia? Não queria. Ah, Deixa eu... eu só agradecer, foi um trabalho muito legal. Primeiro, espero de muitos, a gente já tem vários projetos, isso que é legal de trabalhar com quem pesquisa e quem de fato quer divulgar. Acho que tem muita coisa legal para ser divulgada da literatura, da teoria da arte russa, que precisa de muito espaço no Brasil, que não tem, das artes visuais, né? E desse período mesmo, sem contar com o que vem antes. Então, vai ter muita coisa por aí chegando e só agradecer a parceria. Eu sempre aprendo muito, com muito respeito. Acho que isso é legal, porque a gente aprende a ouvir a crítica do outro. E eu acho que é muito saudável essa forma de trabalhar. Não é em todo lugar que isso acontece. Com certeza. Também só agradecer e reiterar o que a Letícia falou. Foi um prazer trabalhar nesse e em outros projetos, tanto com a Letícia quanto com a Neide. E bom ter esse espaço para a gente discutir algumas coisas que acho que não ficam evidentes quando a gente vê o produto final, né? Nem toda a engrenagem que está ali por trás, acho que não é para todo mundo que está claro, para quem não teve um convívio mais interno assim com o mundo editorial, né? Então, tem algo de pedagógico nesse encontro também. Ai, é só agradecimentos, gente. A gente está falando de um livro que já está redondinho, né? Já foi inclusive diagramado e agora nós sabemos que tem outros vindo aí a gente fica toda atiçada. Daqui a pouco a gente vai falar dos outros, né? Numa próxima live e tudo mais. Então, muito agradecer. Neide, Sim. desculpa, acho que seria legal a gente falar da campanha, né? Que vai até amanhã. Sim, então, eu ia dizer que gostaria de agradecer, inclusive, era o que eu ia falar agora. Quem já apoiou a campanha? Obrigada, Letícia, por lembrar, realmente. Eu vou falando e acabo esquecendo. Mas a nossa campanha, porque esse livro Forma, Cor e Sensação, é um livro que está sendo possível de ser publicado, porque nós temos a campanha de financiamento coletivo pelo Catarse, né? Quem não apoiou e puder e ainda quiser, a campanha termina amanhã, normalmente dentro da campanha de financiamento coletivo, o livro está com valor inferior ao que ele será vendido posteriormente, justamente porque as pessoas se reúnem para financiar coletivamente, porque acreditam no trabalho, tanto da editora quanto da equipe que trabalha com a editora, porque se interessa pelo tema, acha que é importante que aquele tema ou aquele autor deva ser divulgado, publicado e tudo mais. Então, agradeço a quem já apoiou e para quem ainda não apoiou e que vai estar depois assistindo essa nossa live que vai ficar gravada. Então, até amanhã, catarse.me/Malievich. Vamos lá, porque a gente está na reta final e eu estou muito feliz, porque falta muito pouco para a gente chegar no orçamento previsto lá na nossa campanha. Isso dá um quentinho no coração, gente. A gente pode, nessas horas é muito emocionante. A gente vê como, querendo, a gente se reúne, vamos lá, né? Querem comentar mais alguma coisinha? Eu E não sei venham se mais projetos.
Eu não estou me vendo aqui, mas acho que vocês estão me vendo, né? Então, Estamos deu uma... te vendo e te ouvindo. Ótimo. Sim. Eu espero que essa tenha sido a primeira live de nós três, de várias outras que a gente faça e também agregue outras pessoas, né? Faça em outros canais. Eu agradeço demais a vocês a participação nessa live, mas o trabalho foi, esse livro foi assim um encantamento. E também o camarada que não está aqui presente na live, mas que escreveu, o Celso Lima, que escreveu a introdução, inclusive esse texto, o Celso me aguçou a curiosidade, porque ele já utiliza esse texto nas aulas dele para discutir a cor, que é, de fato, um dos elementos, né? O texto chama Forma, Cor e Sensação, e o Celso utiliza esse texto nas aulas dele, dizia, não, porque esse texto é incrível, porque esse texto... Eu falei, vamos publicar esse texto, meu caro. E aí está, e ele escreveu a introdução, e então é um livro que realmente está precioso, com toda essa equipe aí muito zelosa para que saia o melhor possível. Obrigada, queridas. Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada a quem assistiu também, e a quem assistiu Obrigada a quem gravação. assistiu. Está aí até agora, 16 pessoas até agora aí conosco. Obrigada, viu? E deixem depois também os comentários aí, que eu retorno para ver o que está comentado. Se tiver alguma pergunta ainda, vou tentar responder. Tá bom? Obrigada, gente. Tchau. Obrigada. Até mais. Tchau.